Vou colocar na tela aqui, hein? Compromisso de todo mundo amanhã, hein, galera? Aerozeiro, 2 da tarde em Confins. As organizadas aí estão se movimentando também. Bora lá fazer um agito em Confins nesse último contato aí do torcedor do Cruzeiro com os jogadores aqui em BH, antes da finalíssima de sábado às 5 horas da tarde em Assunção. A gente estava falando aí sobre a questão da final, né? E o que eu estava lamentando ontem, né? Quando eu estava vendo ali o Racing com um time alternativo, jogo bem mais ou menos, né? Porque existe também uma narrativa aí de que o Racing, momento maravilhoso e não sei o quê, não sei o quê, e devagar, né, gente? Calma lá. É o mesmo Racing que não chega a uma final no continente 32 anos. Então, vamos devagar, né? Agora, que é um fato que eles estão se achando demais, isso aí não tem como negar, né? Não só da torcida, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar aí umas imagens, dirigentes, vestiário dos caras. Eu achei ontem que era o título da Copa Sul-Americana, já no vestiário lá do São Lourenço. O técnico dando entrevista, dizendo que ninguém pode tirar esse sonho. Então, belezinha, né? Belezinha. Mas o que eu tava lamentando, o Caramujo, Caio e Pedro, é que tem um jogo na quarta-feira, né? Poxa, dá uma. Pô, aqui era pra gente estar falando só de sábado, final, preparação, Cruzeiro não tendo que pensar em nada, né? Obviamente, o que a gente imagina é que vai com o time todo reserva, mas você tem ali uma viagem no meio do caminho, né? Era pra gente estar saindo daqui no feriadão na quarta, já direto para Assunção, né? E não tendo que ir terça para São Paulo, ter esse jogo no meio do caminho aí. Coisas da CBF, né? Ela não imaginava que o Timão ia estar com a situação mais confortável na tabela, né? O Caramujo, Caio e Pedro. Eu acho que teve muito disso, né, Samuel? Os caras olharam e falaram assim: o Corinthians está correndo risco de rebaixamento, né? O Corinthians tinha poucas vitórias no campeonato, ganhou as últimas 4, né? Por isso que tá nessa região mais confortável da tabela, até sonhando com vaga na Libertadores agora. Mas foi exatamente isso, né? Os caras falaram: não, temos um Cruzeiro e Corinthians que poderia muito bem ter sido realocado para hoje, para ontem, para amanhã, para terça-feira, mas eles colocaram no pior dia possível para o Cruzeiro, né? Que é na quarta-feira, 3 dias antes da decisão. Quer dizer, o Cruzeiro fica 10 dias sem jogar e tem que jogar 3 dias antes de uma final, o que é um completo absurdo. E também não tem aquela questão de, não, mas é na quarta, porque aí os jogadores do Corinthians que estão cedidos às seleções, né, na data FIFA, vão poder jogar. Não, eles não vão poder jogar. Eles vão jogar na terça à noite, eles não vão jogar na quarta de manhã em São Paulo. Eles não vão estar nem no estádio, provavelmente. Então, assim, foi realmente uma grande palhaçada isso aí que a CBF fez com o Cruzeiro. E a gente alertou, né, Samuel? A gente falou bem antes, a gente falou mais de um mês antes. Ô, gente, ó, tem esse jogo aí, dá para realocar. Então, nem aí. Aí entra um pouquinho da falta de força política do Cruzeiro, entra um pouco desses poderes, né, ocultos que existem também na CBF, mas fazer o quê, né? O Racing O jogou problema é com ontem. quem você está disputando, né, Caramujo? Tem isso, né? Mas o Racing jogou ontem com um time mais reserva do que titular, né? Acho que o Cruzeiro, talvez, mesmo se fosse jogar ontem, usasse um time alternativo, misto. Particularmente, eu acho assim que se fosse ontem o jogo, domingo, eu até pensaria em usar time titular, porque você tem tempo para recuperar todo mundo. Mas como é na quarta-feira, não tem a menor hipótese, né? A gente vai ter que usar um time alternativo mesmo. Eu, pelo menos, acho que os titulares não deveriam ficar nem no banco. Eu tô de acordo com o Emerson. E assim, é ruim por uma questão que na quarta-feira o Cruzeiro já tem que viajar para Assunção, e aí é uma estratégia que o Fernando Diniz vai ter que adotar contra o Corinthians de time reserva, mas querendo ou não, ele não vai poder colocar qualquer time em campo, então vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para montar a melhor estratégia possível. Os jogadores que vão entrar em campo, em sua maioria, por mais que não sejam titulares, são jogadores que querem ficar à disposição para a grande final, que
querem ter oportunidade de entrar em campo contra o Racing. Então, de alguma forma, pode ser que alguém entre com algum receio. Enfim, é um conjunto de fatores que faz com que esse Corinthians e Cruzeiro, que é um grande jogo, que é um clássico nacional, poderia muito bem ser uma final de Copa Sul-Americana, já foi final de Copa do Brasil, mas é um jogo que tinha potencial para ser uma das grandes partidas da rodada, mas não será, justamente pelo momento que a CBF decidiu marcar esse jogo logo na quarta-feira, quando o Cruzeiro vai ter que viajar a Assunção. Diego Calas. Boa tarde, galera. Pelo desempenho contra o Criciúma, dadas as proporções, vocês acham que o Diniz devia manter o mesmo time? E aí, Caio? A gente chegou na semana passada a conversar sobre isso, né? Na minha opinião, sim. Foi a melhor atuação que o Cruzeiro teve sob o comando do Fernando Diniz. Foi o último jogo em que o time principal entrou em campo, então não vejo motivos para alterar a rota agora. Se foi a melhor atuação, a mais consistente, a que mais se aproximou dentro daquilo que o Fernando Diniz deseja, acho que a decisão pede com que ele venha a obedecer o que ocorreu em campo, né? E claro que ele tem muito mérito por ter voltado com o Lucas Silva para o time titular e de alguma forma isso gerou um impacto interessante, né? Não só pelo Lucas em si, mas pelo Romero como primeiro volante, pelo Matheus Pereira mais próximo aos atacantes, pelos próprios atacantes, né? A dupla de ataque se entendendo um pouco melhor. Então, para mim, é o caminho. Eu até começaria contra o Corinthians com o Lucas Silva. Para mim é exceção, porque é um jogador que não vinha jogando antes de ser titular e eu acho que precisa de maior ritmo de jogo. Agora, de resto, em relação aos outros jogadores, pouparia todo mundo, porque realmente, contra o Racing, o ideal é a escalação do jogo contra o Criciúma ser mantida. Eu também acho que é uma tendência o Fernando Diniz manter essa escalação contra o Criciúma, né? A gente sabe que o 2024 do Lucas Silva ele oscilou bastante, tem algumas coisas que a torcida critica muito, mas é o que o Caio disse. Foi talvez a melhor atuação do Cruzeiro nesse esquema e com o Fernando Diniz, né? A nível de desempenho, de produção ofensiva, por exemplo, e também das ideias do treinador. A gente viu um Cruzeiro que refletiu muito mais as ideias de jogo do Fernando Diniz do que em outros momentos. E aí muito disso passa, e a gente tem que ser aqui honesto na hora de falar, a gente já criticou muito o Lucas Silva, mas pela presença do Lucas. A presença do Lucas Silva faz o Romero jogar numa posição onde ele se sente mais confortável, faz o Matheus Pereira jogar em uma posição também onde ele se sente mais confortável, e a gente debateu isso aqui, que é o Matheus Pereira que fica muito mais próximo do gol do que em outros momentos, e a questão da dupla de ataque, né, que tendo o Matheus Pereira próximo ali de Gabriel Veron e Caio Jorge, conseguiu funcionar muito mais. É claro que o nível técnico do Racing e do Criciúma é diferente, o Cruzeiro também vai ter que pensar nisso. E aí, até pensando nessa questão que o Caio falou do Lucas começando para ter mais ritmo de jogo no confronto contra o Corinthians é importante, porque mesmo que o Lucas não tenha características de ser um volante marcador, ele vai precisar numa final de se dedicar muito mais nos momentos sem a bola. Então ele precisa estar em um nível ali de ritmo de jogo maior do que estava no confronto contra o Criciúma, e para isso talvez ele possa ali pelo menos por 45 minutos atuar contra o Corinthians. Mas eu sigo com a ideia de que vai ter uma tendência do Fernando Diniz mantendo a escalação que venceu o Criciúma para o confronto contra o Racing. Eu tenho dúvidas, viu? Até pela resposta do Fernando Diniz na entrevista coletiva, depois do jogo do Criciúma, ele elogiou a atuação do Lucas Silva, né? Mas ele falou, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu tenho dúvidas e, com sinceridade, eu não sei se eu começaria com o Lucas Silva. Acho que vai ser um tipo de jogo que vai exigir muito do físico, viu? E eu não sei hoje se o Lucas consegue entregar isso no físico. Na parte técnica, acho que ele entrega bem, véio. Mas eu tenho minhas dúvidas, viu, Caramujo? Pensando se o Diniz quiser espelhar, assim, né, o jeito que o Racing joga ali, com os dois meio-campistas que saem mais, e um que fica mais preso, né, que é o Sousa, às vezes até como zagueiro, eu acho que faz mais sentido começar com o Wallace. Até porque o Lucas Romero, ele é um camisa 5, mas ele sai um pouco mais para dar combate, né? O Wallace já fica um pouco mais postado. É isso. Isso aí, gente. Talvez o jogo de quarta contra o Corinthians dê alguns indícios, né? Que a gente já pode levar, inclusive, para entender as ideias do Diniz para a decisão. Mas
O Wallace foi titular, né? Na campanha da Sula aí, desde que ele chegou, ele passou a ser titular. Então eu diria que a chance dele jogar é maior que a do Lucas, mas veremos aí no decorrer dessa semana.